Quero aproveitar e saudar você que está de forma online. A graça, paz, misericórdia e amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina e tem habitado em nosso coração. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. E eu quero dizer para você que você pode vir nos fazer uma visita. Nós estamos na rua Paraty, 54, Praia do Saco, Mangaratiba. Costumo dizer que o Núcleo Avançado Cristo Vive aqui em Mangaratiba é o seu lugar de refúgio na Costa Verde. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, versículo 14. E o tema da nossa mensagem nessa noite: o poder do Evangelho das trevas para a luz. Você pode estar estranhando, nós estamos transmitindo hoje à noite, mas é que devido aí ao 7 de setembro, aqui a cidade toda desfilou praticamente, os alunos, os professores. Então, nós tivemos que trocar esse nosso horário para poder participarmos também, né? Junto com os nossos filhos, netos, todo mundo lá desfilando, a gente foi lá dar aquele apoio. Que você tenha tido o 7 de setembro vitorioso. Diz assim a palavra do Senhor, Colossenses capítulo 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Pai amado, Deus querido, nós te louvamos, te agradecemos por poder nesse momento aquietarmos o nosso coração para ouvir o assim diz o Senhor. Que o Senhor possa tirar a escama dos nossos olhos, abrir os nossos ouvidos espirituais e que essa palavra penetre a ponto, Senhor Deus, de dividir alma e espírito, junta e medula, e que ela faça o efeito, Pai, que por Ti já foi determinado desde antes da fundação do mundo. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus, e todos digam amém, amém e amém. Estamos vivendo um tempo, estamos vivendo uma realidade, né, em que as forças espirituais, isso nós sabemos, já vem de muito tempo. Nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Essas forças malignas já operaram lá no paraíso, quando foram lá e dar aquela conversada assim, de pé de orelha lá com a Eva, e depois a Eva foi com o Adão. Mas nos últimos tempos, nós estamos vivendo assim uma guerra espiritual muito maior. As forças espirituais do mal, elas têm se colocado assim de uma forma de guerra mesmo. E nós não podemos nos deixar abater. Nós temos que estar também prontos, como? Orando, fazendo todo aquele rito que nós temos de oração, de estarmos diante do Senhor, vivendo uma vida verdadeiramente cristocêntrica, nos afastando das coisas erradas. Então, essas forças, elas atuam constantemente. E muitas vezes, sem perceber, algumas famílias ainda caminham como se estivessem presas na escuridão. E a palavra de Deus, ela é bem clara quando ela diz que Ele nos libertou, Ele nos tirou do império das trevas. Nós estávamos lá mortos em delitos e pecados, vivendo uma vida completamente dissoluta, e o Senhor vai lá com amor e nos tira e nos traz para o reino do Filho do seu amor. Cristo, Ele nos libertou de um domínio real e opressor. Um domínio real e opressor. Um domínio em que nós, se estivermos, temos que estar sempre atentos, porque as forças do mal vão lutar sempre contra a tua vida, contra a minha vida. Elas vão, de todas as formas, tentar nos tirar do vínculo do Senhor. Muitas das vezes com problemas em família, muitas das vezes com problema financeiro, muitas das vezes com problemas de doença. De alguma forma ou de outra,
ela vai tentar. Mas o que nos fortalece? É que nós sabemos que o Senhor tem o nosso nome escrito no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. Que Ele não nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para que hoje nós vivamos uma vida de lutas, os problemas vêm e surgem. A própria palavra diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Mas Ele também disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós, que nos guarda, que nos leva todos os dias. Nós acordamos e quando vamos descansar, nós sabemos que Ele esteve conosco. E quando nós vamos descansar, estamos o quê? Agora, diante dos cuidados dEle, porque você está dormindo, e Ele acampa anjos ao nosso redor nos guardando. Porque Ele não dorme. Ele cuida de nós todos os dias. Então, o versículo 1, o 13, aí de Colossenses 1, na parte A, diz o quê? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Ele nos libertou. Você hoje é liberto. Você não precisa ficar sob jugo, né, de domínio, porque nós temos muitos lugares que são dominadores, tentam levar o povo ali na corrente, não pode isso, não pode aquilo outro. Outros lugares já liberaram e aí a coisa já fica diferente, né? Já está bagunçado. Tem que haver ordem e decência. Tem que haver ordem e decência. Você tem que ter esse cuidado. Então, lá em Êxodo 14, Êxodo capítulo 14, diz assim, a palavra dos versículos 27 ao versículo 31, diz assim: vamos ler a partir do 26. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios fugiram, ao fugirem foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros, os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxuto, pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, o que eles estavam passando ali? Vamos transportar para o dia de hoje. Uma opressão. O império maligno está ali sob o governo ali de Faraó, e agora a gente vai acabar com esse povo. Mas quem é que estava com o povo? O Senhor. E quando aí Moisés, Senhor, estende as tuas mãos. Ele estendeu a mão, o mar abriu. Então os problemas surgem na nossa vida, mas a palavra nos diz lá em Jeremias: clama a mim, vou te responder coisas grandes. Então nós precisamos aprender a clamar. Aí você pode dizer assim: mas eu clamo, não vejo nada acontecer. Aí eu me lembro de Daniel também, ele ia lá, orava 3 vezes ao dia. E quando o anjo chegou trazendo a promessa, falou: Daniel, desde a tua primeira oração já tinha sido liberado. Eu já tinha colocado as tuas promessas lá no FedEx, né? FedEx, aquele negócio que entrega lá, estava lá o caminhão. Tem o Sedex, tem o FedEx, tem vários. Então está pronto aqui para te entregar, mas no meio do caminho eu tive uma luta, tanto que eu tive que voltar e pegar reforço. Amados, às vezes nós oramos, clamamos, e parece que nada está acontecendo. Nós oramos, clamamos, e parece que tudo vai piorando, mas não. Não perca a tua esperança.
o Senhor já decretou a tua vitória. O Senhor já decretou a tua salvação lá na cruz do Calvário. E lá na cruz do Calvário Ele levou todas as tuas dores, todas as tuas enfermidades. Lá na cruz do Calvário Ele pegou os teus pecados e jogou no mar do esquecimento. E muitas das pessoas ficam assim, mas meu Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Mas o Senhor diz, olha, eu não me lembro não, porque eu joguei todos os teus pecados no mar do esquecimento. E o mar é o que? O mar é grande. Então nós precisamos aprender a confiar. Pastor, não é fácil. Eu não estou dizendo para você que é. Você tem que nessa hora exercer o quê? Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. A tua fé. Você entra numa batalha dessa aqui, porque olha o tema da nossa mensagem. O poder do Evangelho. Para quê? Das trevas para a luz. Então, você entra aqui ciente de que essa palavra que está nesse manual, que eu costumo dizer que é um manual de vida, que é a Bíblia, essa palavra é para que você viva uma vida de acordo com a palavra do Senhor. Então nós precisamos entender isso. Esse poder, ele quer gerar em mim e em você medo, né? Vícios, a escuridão espiritual. Você vê que uma pessoa quando está com depressão, ela faz o quê? Ela quer ficar no escuro. Quando ela está com depressão, muitas das vezes ela se torna viciada. Ela se vicia em remédio, ela se vicia em alguma outra coisa. Porque é uma escuridão espiritual, nada está bom, é uma agitação. Ele quer isso, o inimigo quer isso para a nossa vida. Mas quando você diz assim, Senhor, eis-me aqui. Isso aí, essa escuridão é quebrada. Porque Cristo quebra essa escuridão na nossa vida. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Versículo 14, versículo 15. 2, 14 e 15 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então ele fez o quê? Ele deu a vida dele por mim, deu a vida dele por você. Ele nos livra da morte, ele nos livra da escuridão. Então nós precisamos aprender a apresentar todos os dias ao Senhor as nossas petições. Nós precisamos aprender a todo dia confiar no Deus da nossa salvação. Quando você tem a consciência, porque pensa comigo uma coisa, mano. A palavra de Deus diz assim, que o nosso nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Que Ele nos predestinou com santa vocação. Aí a gente nasceu, fomos lá, papai e mamãe casaram, aí nasceu eu, muito bonito, claro e evidente, passaram alguns anos, mas eu estava lá vivendo no mundo. Estava lá na bagunça, né, no carnaval, vamos lá. Siri cozido, samba no pé, e vamos que vamos. Aí o Senhor vai e envia um anjo que começa a ministrar no teu coração. Vamos ali na igreja comigo, sem compromisso. Aí você vai e sai de lá. A palavra falou alguma coisa, a minha não. A palavra já penetrou e aquilo vai. Até um dia ele vai e pega você e te tira daquele lamaçal que você achava que era normal. E agora te traz para cá. E agora vai te deixar para ir? Não, ele coloca no teu peito uma placa assim escrito: propriedade exclusiva do Senhor. Eu vós Senhor já serei da sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Aí se você é propriedade exclusiva do Senhor, agora o inimigo vai querer ficar sapateando em cima de você, está repreendido, sai. Aqui não. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus.
Aí, muitas das vezes, a pressão aumenta. Por quê? Porque ele quer te tirar. Ele quer mostrar para você assim, não, isso não é bom. Como ele fez com Eva, né? Você achando que quando você comer lá, você vai entender. E ela caiu. E ele quer isso. Ele quer ficar catucando, né? Catucando para que você desista. Mas o Senhor nos resgata para agora nós vivermos livres, com identidade restaurada. Diga assim no seu lugar: eu sou filho de Deus. Filha de Deus. Andando na luz. Ele te resgatou para o reino do Filho do seu amor. Então você agora é filho de Deus. E aí vai vir lá o... Não pode dizer nem que é padrasto, porque tem muito padrasto aí que é show de bola. Vem lá o inimigo querer fazer com que você desista. Aí tem pessoas que se sentem tristes e aí tentam contra a própria vida, vão ao suicídio, entram em depressão, ficam dependentes químicos, quando na verdade o Senhor está dizendo: eu estou contigo, eu não te abandonei. Olha, todos os momentos que nós passamos na nossa vida, eu aprendi isso a duras penas, mas serve de testemunho. Tudo que você passa, lá na frente você vai levantar alguém, pode ter certeza disso. É o dia que, já se vão muitos anos, que eu levei meu filho à última morada, que faleceu, muito ruim, menino de 17 anos, e eu procurei um pastor amigo, tinha servido comigo lá no Corpo Fuzileiro, e eu perguntei para ele: pastor Ivan, e aí, quando isso passa? Aí ele: eu vou te contar uma história. E aí ele veio me contar a história dele. A história dele é que ele estava aqui no Rio, fazendo um curso, e o filho dele lá na Paraíba levou um choque, morreu eletrocutado. Ele não teve tempo nem de ir ao enterro do filho, porque se ele fosse, ele perdia o curso e não ia chegar a tempo de enterrar. O que aconteceu? Ele falou para mim: pastor Nilton, eu fui lá no Bananal, que é uma praia lá na Ilha do Governador. Eu fui lá no Bananal e lá eu dei um grito, gritei o nome dele. Mas quando o irmão falar dele sem chorar, o irmão não esqueceu. A feridinha está lá, mas ela já não te machucou. Passado alguns anos, e já várias vezes, esse meu testemunho já ajudou algumas pessoas, como ele me ajudou. Então tudo que nós passamos, pode ter certeza, vai te fortalecer, para que lá na frente você fale com alguém, incentive alguém, coloque alguém de pé, porque sempre vai chegar alguém perto de você com a cabeça baixa, caído, triste, e você vai dizer: olha, aí você vai dar o teu testemunho, e ele vai dizer: então ainda há solução, porque ainda há solução. O Senhor não nos abandonou, ainda há solução. Então o Senhor nos resgata para vivermos livres, com identidade restaurada, andando na luz e no reino do Filho do seu amor. 1 João capítulo 3, versículo 8. Primeiro livro de João, capítulo 3, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Oh, perdão, é isso mesmo. Pensei que tinha lido 3:3, as obras do diabo. Então, quem aqui fica praticando pecado? Diga amém. Por que você não vive no pecado? Porque você sabe que ele levou sobre ele. Tá? Mas o inimigo muitas das vezes quer chegar até você e ficar te cutucando. Mas vem cá, conta aqui no meu ouvido. Você lembra quando você fez isso? Você lembra quando você fez isso? Você lembra quando você fez aquilo? Sabe o que você faz para ele? Faz cara de paisagem. Porque o Senhor já levou tudo. Você agora está limpo.
Você não vive na... Bom, não estou dizendo para você que você não está livre de pecado. Um dia você pode lá, de repente, soltar lá um impropério. Mas você não vive na prática do pecado. Você não sai todo dia dizendo, hoje eu vou pecar, hoje eu vou adulterar, hoje eu vou roubar, hoje eu vou... Não. Você sai todo dia de casa falando, hoje vai ser um dia muito bom. Esse é o dia que o Senhor me deu, vou me alegrar, vou me regozijar. Senhor, afasta de mim tudo aquilo que não procede de ti. Me dá discernimento quando for alguma coisa que eu vou fazer contra a tua palavra. E o Senhor vai estar te dando esse discernimento. E aí você não vai cometer o erro, porque você está sob os cuidados do Senhor. Lá em João capítulo 8, versículo 34 ao 36. E tem gente que vive, aí vai ali, vai fazer o... Hoje está na moda, né? Você liga o YouTube, está vendo uma mensagem, daqui a pouco entra... Olha, eu fiquei impressionado, eu tenho a Bíblia, a Sociedade Bíblica no meu telefone. Então todo dia de manhã, antes de levantar, eu vou lá, abro a Bíblia, leio lá uma passagem. Agora estou lendo o livro de Salmos, aí leio ali, faço minha oração, mando meu bom dia para todo mundo. Depois eu levanto, vou tomar um café e vou para o trabalho. Até ali você abre, daqui a pouco vem lá, ganhou! Até ali, sabe, só tem milionário hoje em dia no Brasil, olha, porque todo mundo você... Aí o cara vai, e o cara está ali, entendeu? Eu vou jogar, tá se endividando. Eu soube aí, uma mulher vendeu até a casa que era da mãe, por causa de jogo. E o camarada está ali. E depois se matou, né, pastor? Vendeu a casa da mãe, não deu certo, se matou. Sabe? Quem é que vive jogando aí no tigrinho e diga amém aí? Acho que ninguém, né? Eu vou até falar na frente para não me assustar. Então, tá vendo? A gente não pode, mas isso aí é complicado. É complicado. Mas a tentação. E assim tem outras coisas. E aí diz aí no 34 ao 36, João capítulo 8, 34 a 36, diz assim: replicou Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, nós aqui já deduzimos que o pecado, ele escraviza. Eu sempre falo, ninguém sai de casa hoje e vai adulterar. Não. Tudo começa num papo, num carinho, né? Você é tão bonita, você é tão bonito, você é tão delicada, você é tão delicado. Sempre começa assim. E vai devagar. Aí muitas das vezes o marido em casa nem sempre está tão amoroso, tem aquele... Aí pronto. A mulher em casa nem sempre faz a janta, aí pronto. E aí quando vai ver, você caiu naquela cilada. Mas foi o diabo que botou a casca de banana. Foi não. Não tem casca de banana nenhuma. A carne é fraca. Por isso eu sempre falo e gosto de falar, né? É aquele hinozinho do Sérgio Lopes. Eu luto contra a minha própria alma, contra a natureza humana que há em mim. Há uma natureza humana em nós que só quer nos levar ao erro. Está com uma situação financeira apertada. A gente tem um jeitinho aqui. Estamos aqui querendo aumentar aqui a igreja, fazer obra. Aí de repente chega alguém, não sei o que, tal. Tem um jeitinho aqui, entra aqui. O dinheiro entra, o dinheiro sai, você fica aí com 30%, 40%. Vamos avançando. Com os nossos recursos, nós estamos avançando. Queríamos a porta de vida está aí. Precisamos do computador, está lá o computador. Queríamos a televisão está aqui. Deus tem nos honrado. Sem acordos. Pela graça de Deus. Sem acordos. Chegou a época da campanha política. Não, vai lá, tá na igreja. Então, o pastor lá vai te dar uma chance lá. Vem, porque eu sou candidato. Chegar aqui, vai sentar no banco, vai ouvir a mensagem. Em bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e você seja vitorioso na tua caminhada. Entendeu? Não tem acordo. Pastor, mas não é tentador se você deixar a sua carne falar mais alto? Claro, né? O dinheiro aqui vai te quebrar a parede, comprar tudo, fazer a igreja. E aí, depois? E depois, você ficar preso
Não, mas lembra lá naquela hora, agora? Você lembra quando eu fiz isso? Não. Eu deito minha cabeça no travesseiro e durmo. Eu deito minha cabeça no travesseiro e durmo. Então, vamos lá. 34, né? Que nós vemos. Versículo 35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre, porque você foi liberto pelo Senhor. Bem, é só até o 36, né? Só até o 36, já é o 37. Então, você foi liberto pelo Senhor. Lá na cruz do Calvário, Ele te libertou. Ele derramou o sangue dele todinho. Todo. No final foram lá, furaram, saiu água. Para quê? Para que não houvesse dúvida. Para que ninguém dissesse, mas olha, ficou um pouquinho de sangue ainda lá, hein? Não ficou não. Ele verteu todo o sangue por mim e por você. Nós fomos transferidos por Deus de uma forma poderosa e definitiva. Pastor, mas por que tem gente que muitas das vezes está na casa e sai? Não era dos nossos. Ou se fosse, foi lá, vai sofrer as consequências, né? Lembra da história da mãe? A mãe diz assim, meu filho não vai lá, já contei essa história aqui, né? Não vai rodar lá com o carrinho de rolimã. Eu fui, abençoadinho foi. Até hoje eu tenho a lembrancinha da unha. Arranquei a unha e ela veio com aquele sorriso e aquele vidrinho malicioso, metiolate, passou do dedinho. Até hoje, quando eu corto a unha, eu lembrei, mamãe, está aqui a tua marca. É assim que Deus faz. É filho, resolveu ir dar. O filho pródigo, gente. Tinha tudo, ele não precisava de nada. Papai, eu queria comprar agora um BID, que é o último carro aí, BID, elétrico, mas tem que fazer uma reforma na casa. Toma, meu filho, está aqui o dinheiro do carro, está aqui o dinheiro da reforma. Pai, agora eu tenho um iate aí, agora quer comigo. Toma, meu filho, está aqui o dinheiro do iate, vai lá. Tinha tudo. Mas ele resolveu fazer uma ofensa, que era uma ofensa pedir a herança quando o pai viu. Ele pediu lá e levou a metade dele, porque ele gastou tudo. Mas quando ele voltou, o pai pegou ele e deu-lhe uma surra bem dada, com bambu, marcou ele todinho, não foi isso? Não. Vem cá, meu filho. Recebeu ele com um abraço. Ele aprendeu. Por quê? Porque ele era filho. Então tem filho que vai lá fora, mas volta. Aí volta moído, volta quebrado. Porque não é o pai que bate, o pai recebe com carinho. O pai trata, vai passar lá o medicamento, vai curar, vai deixar forte. Quem maltrata, é lá fora. O inimigo, quando chama maltratando. Então, amados, nós precisamos entender isso, porque nós fomos transferidos de uma forma poderosa e definitiva para o reino do seu Filho. Não por nosso mérito, porque nós não temos mérito nenhum, mas pela redenção e perdão em Cristo. E agora, somos chamados para proclamar e manifestar esse reino em poder. E muitas das vezes nós não estamos fazendo isso. Nós não estamos proclamando a palavra do Senhor. Nós estamos calados. Você tem que criar sempre oportunidade. Eu sempre que tenho oportunidade, eu entro e falo. É isso que nós temos que fazer. Fazer com que a palavra de Deus ela seja passada de um para outro. Porque assim você vai alcançar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqueles nossos irmãos que ainda estão lá fora. Ou aqueles nossos irmãos que, por algum motivo, resolveram dar um pulo lá no deserto e viver agora uma vida dissoluta. Mas que já vão estar de volta. Porque o Senhor não perde seus filhos. Ele não perde. Nem que Ele tenha que trazer de volta, tratar e levar. Mas perder Ele não perde. No inferno não vai ter nenhum filho de Deus. Aleluia.
Colossenses capítulo 13, capítulo 1, versículo 13. Vamos voltar lá no início. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Diz assim, parte B dele: e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Uma transferência de domínio. Você estava lá no domínio lá do outro, ele foi lá e pronto. Ele te comprou a preço de sangue. Não tem preço. Ele estabelece o seu reino para que possamos viver a plenitude do seu amor. Somos chamados a proclamar o reino do Senhor. Através da redenção em Cristo, somos reconciliados com Deus. Ele nos liberta do passado, nos faz herdeiros do reino. Essa nova identidade ela é recebida pela fé. Quantos creem aqui que são filhos de Deus? Digam amém. Amém. Não por esforço humano. Você não está aqui por esforço humano. Você está aqui porque Ele te alcançou. Porque poderíamos fazer o que hoje à noite? Ah, pastor, nosso culto é às 9 horas, mas já que não vai ter por causa do desfile aí, do 7 de setembro, então deixa para o próximo domingo. Mas nós estamos aqui. Fizemos o nosso café e agora estamos aqui para louvar e engrandecer ao nome do nosso Deus. Então Ele nos resgata com amor, né? Através da sua redenção, fomos reconciliados, fomos libertos do passado. Olha, você não tem que ficar preocupado, porque já diz o ditado, né? Água passada não move moinho. Então, a nossa nova identidade era recebida por fé, não é por esforço humano. E nos capacita a levar a vida aos que ainda estão presos nas trevas. Porque Ele te chamou, te predestinou, te resgatou, te capacitou e agora você se coloca de pé. Nós éramos inimigos, versículo 14 aí de Colossenses 1, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós éramos inimigos do Senhor porque vivíamos lá no pecado, mas agora somos de quê? Amigos do Senhor, chamados por Ele com santa vocação. A graça de Deus nos torna herdeiros. Atos capítulo 10, capítulo 20. A graça de Deus nos torna herdeiros. Atos capítulo 20, versículo 32. Diz assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Você tem direito a uma herança porque você está sendo santificado, dia após dia. Olha, quando nós chegamos aqui, nós éramos cheios de defeito, cheios de feridas, cheios de manias. E o Senhor vai tratando, vai nos tratando, vai nos tratando. E hoje nós estamos na casa do Pai. Agora, eu sempre falo isso. Da mesma forma como nós vamos lá fora para evangelizar e trazer as pessoas para casa, quando eles chegam, nós queremos que essa pessoa se transforme da noite para o dia. Você foi transformado da noite para o dia? Você já está 100%? Se tiver, você está no lugar errado, você já está na hora de ir embora. Porque quando nós atingirmos a estatura do varão perfeito, nós vamos embora. Não tem mais nada por aqui. É hora de nós estarmos com o Pai. Nós somos transformados todos os dias. Todos os dias nós aprendemos. Todos os dias nós somos ensinados pelo Senhor. Todos os dias. Ele nos trata de uma forma especial. Lá em Atos 26, versículo 18. Atos 26, versículo 18. Diz assim: para lhes abrir os olhos,
e os converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A nossa fé, ela tem que estar alicerçada no Senhor. Amém. Nós não precisamos de ficar fazendo fitinha, grãozinho, rosa, pente, nada disso, tijolinho, nada disso, nada disso. Amém, Jesus. Uma vez que me perguntaram a mim, pastor, o senhor não faz campanha? Eu falei, não faço nem campanha eleitoral. Quanto mais campanha na igreja, não faço. Eu não preciso de campanha. A igreja primitiva, ela crescia. Por quê? Porque os irmãos estavam lá orando, juntos, e o Senhor ia acrescentando. Aleluia. Então, amados, nós temos que ter, nós somos alcançados pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Está lá em Efésios 2:8. Isso não vem de nós, de vós, é dom de Deus. Amém, Jesus. Mas fui eu. Aí você solta logo o versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Não foi você. Olha, eu jejuei para você estar na casa do Senhor. Não, eu estou aqui porque o Senhor já tinha o meu nome escrito no livro da vida. Amém. Ele sabia o dia que eu saí de casa e falei, hoje eu vou aceitar, né? Porque o pessoal falava aceitar Jesus, na verdade não é aceitar, é confessar. Aí ele falou, não, filho, primeiro que você não vai me aceitar, eu já te aceitei há muito tempo. E eu já sabia que o dia seria hoje, não fui pego de surpresa. Você não pega Deus de surpresa. Nada que você faça, pega Deus de surpresa. Ele sabe tudo, ele é onisciente, ele é onipresente. Ele é único. Então, amados, nós temos que estar livres do passado. Romanos capítulo 8, versículo 33 ao 39. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Capítulo 8, 33 a 39. E a pessoa fica presa, né, a vida inteira, às vezes carregando, a pastora Ana fala que é arrastando corrente. A vida inteira. Ai, o que eu fiz? O que eu aconteci? Isso aí, o profeta já disse, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Romanos 8, 33 até o 39. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nem ninguém pode te separar do amor do Senhor. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Então, amados, o reino se manifestará pela fé. O reino de Deus, ele se manifesta por fé, ele se manifestará no coração daqueles que por algum motivo estão aí largados por fé. João, capítulo 11. E aí nós vamos começar a nos preparar para a ceia do Senhor. Eu quero convidar você que está de forma online a estar participando conosco. Se você tiver um suco de uva, um vinho, um pedacinho de pão, coloque aí do lado. Não diz, mas eu não tenho nem suco, nem vinho, um pedacinho de pão, um pouquinho d'água. Mas participe conosco da ceia do Senhor. João capítulo 11, do versículo 38 ao versículo 44.
Diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Se existe alguma coisa na tua vida que ainda te machuca, te deixa triste, você ainda carrega um peso lá do passado, hoje é o dia de você deixar de lado. E você crê que o Senhor já levou tudo na cruz do Calvário. Tirar essa pedra que atrapalha muitas das vezes você de ter uma comunhão mais íntima com o Senhor. No versículo 41. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui, você que está online. Se alguma coisa ainda te prende, teu coração está triste porque eu fiz alguma coisa de errado, o Senhor já perdoou todos os nossos pecados. O Senhor já te colocou de pé, o Senhor já te levantou. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. O Senhor tem coisas grandes e firmes para você. Quando nos reconciliamos com o Senhor, nós damos início, a uma nova jornada, damos início a uma nova vida. E é como lá quando nascemos, lá do ventre da nossa mãe, éramos pequenininhos, e aí demos início ali a uma vida, e aquela vida vem, você vai dia a dia, e quando você se converte, quando você confessa Jesus como teu único suficiente Salvador, você dá início a uma nova vida, livre de erros do passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando em direção ao alto, que é Jesus, caminhando para chegarmos à estatura do varão perfeito. Então esse tem que ser o nosso alvo todos os dias. Quando nos levantamos, hoje vai ser um dia vitorioso. E muitas das vezes o dia é tumultuado, porque o inimigo tenta te tirar do foco. Mas quando você chegar no fim do dia, você diz: Senhor, obrigado, que apesar das lutas eu estou aqui, venci mais uma. Verdade. Amanhã eu estou pronto, porque amanhã vai ser melhor do que hoje. E nós estamos declarando que esse mês de setembro vai ser um mês de grandes realizações. Vai ser um mês que o Senhor vai estar respondendo todas as nossas orações. Vai ser um mês de grandes surpresas para a nossa vida, porque o Senhor tem coisas grandes e firmes para cada um de nós. Ele não nos abandona, Ele não nos abandonou, Ele nos guarda. Ele nos guarda, e o maligno não nos toca. A grande raiva dele é essa, do maligno. É que ele não tem poder sobre a minha vida, e que ele não tem poder sobre a tua vida. Então, meu irmão, minha irmã, não deixa de orar. Não deixa de continuar clamando. Não deixa de colocar a tua vida diante do Senhor todo instante, sabendo que Ele tem coisas grandes e firmes para você. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos preparar para a ceia, porque
porque aquele que começou a boa obra na nossa vida, Ele vai concluir, Ele vai terminar. Pai querido e amado, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu carinho. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos levado dia após dia a pastos verdejantes e a água de descanso. Possamos, Pai, viver todos os dias de acordo com a tua vontade. Obrigado por tudo, Pai. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Nossa diaconisa Gisele vai estar distribuindo os elementos da ceia. Enquanto isso, feche os seus olhos. A palavra de Deus diz que é para nós fazermos um levantamento, né, da nossa vida. Eu quero aproveitar e mandar um beijo para a pastora Sandra Tomás, está nos assistindo aí através das redes sociais, a minha irmã, Bispa Regina, também está lá na casa dela, nos assistindo. Recebe tua cura, Regina. Amém. Em nome de Jesus. Recebe tua cura, minha irmã. Eu creio que breve você vai estar aqui dando testemunho, contando a sua história, porque Deus é fiel. Pastora Sandra, receba um beijo nosso. Obrigado, meu Deus, por a vida de cada um. Obrigado pelo teu carinho, Pai. Possamos, dia após dia, Pai, viver a plenitude do teu amor. Começam sem fim. Tua presença me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Oh, Senhor, a tua fidelidade para com cada um de nós, Pai, é que nos mantém de pé, porque nós sempre olhamos e sabemos que temos um Pai que está de mão dada com cada um de nós. Ele nos favorece todos os dias com seu carinho. E eu queria que você nesse momento sentisse um toque especial de Deus no teu coração. Que você ouvisse a voz dele falando para você o quanto ele te ama. Que você sentisse um abraço de Deus nessa noite. Que Ele ministrasse nesse momento da tua vida uma paz que excede todo entendimento. Ele pensava e nos via lutando o bom combate do Senhor. Recebe nessa noite a paz que excede todo entendimento. Lado a lado, Recebe um carinho especial do Senhor na tua vida. Sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que já foi pago o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Senhor Jesus, naquela noite que ele foi traído, ele tomou o pão, partiu ali com os seus discípulos, apóstolos, que estavam ao lado dele. E ele disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. E é o que nós estamos fazendo nessa noite, em memória do Senhor.
lembrando do sacrifício lá do Calvário, que Ele fez por mim e por você. Não éramos merecedores, mas Ele fez. Ele ali deu a sua vida, para que hoje nós tenhamos vida e vida em abundância. Esse é o corpo de Cristo. Comamos todos e a seguir glorifiquemos o nome do Senhor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que já foi pago o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Por semelhante modo, Ele tomou o cálice e disse: olha, esse é o sangue da nova aliança, o meu sangue, que é dado por vocês. É um sangue da nova aliança, um pacto de maiores e superiores promessas. Porque depois que Ele verteu o seu sangue lá na cruz do Calvário, agora é por fé. É saber que Ele verteu o sangue para que hoje você tenha vida. Esse é o sangue de Cristo. E eu quero que você, ao participar nesse momento, você receba a sua cura. Você receba a sua cura. Eu repreendo nessa noite qualquer tipo de enfermidade. Seja coluna, seja cardíaca, diabetes, Alzheimer, qualquer enfermidade. Surdez, que você volte a escutar. Que o cego volte a enxergar. Que o paralítico volte a andar. Porque a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Que haja reconstrução de músculos nessa noite. Que haja reconstrução de ossos nessa noite. Senhor, repreendo toda depressão, tudo aquilo que afeta a memória das pessoas, esquecimento, qualquer enfermidade que ficou aí pós-Covid, pós-vacina. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Porque o Senhor levou sobre si todas as nossas dores. Esse é o sangue de Cristo. Bebamos todos, recebemos as vossas curas e a seguir glorifiquemos o nome do Senhor. Cansada é a lei, chegada é a graça. O sol da justiça está sobre o povo de Deus. Passada é a lei, chegada é a graça. O sol da justiça está sobre o povo de Deus. Jubilai, ó Israel de Deus. O nosso jugo agora é a graça. Jubilai, ó Israel de Deus. O nosso jugo agora é a graça. A primeira aliança tornou-se antiquada. Cristo agora é o Cordeiro de um pacto melhor, que é superior, de um pacto melhor, abundante graça. Jubilai, ó Israel de Deus. O nosso jugo agora é a graça. Jubilai, ó Israel de Deus. O nosso jugo agora é a graça. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai querido, por esse momento. Obrigado pela palavra. Obrigado por cada pessoa que está aqui, por cada irmão, cada irmã que nos acompanhou através das redes sociais.
Eu quero declarar para você uma semana vitoriosa. Amém. Uma semana de grandes realizações. Eu quero declarar um mês de setembro de sonhos alcançados. Sonhos vitoriosos. Eu quero dizer que você, quando chegar no final do mês de setembro, você vai estar pulando de alegria pelas bênçãos do Senhor que chegaram sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eu quero declarar libertação para aqueles que precisam nessa noite de um toque especial do Espírito, para que sejam libertos dessas mazelas que o mundo tem aprontado. É verdade. Eu declaro, Senhor Deus, nessa noite, uma igreja vitoriosa, uma igreja vencedora. Quero te agradecer pela nossa nação chamada Brasil. Quero profetizar sobre a nossa nação bênçãos sem medidas. Que o teu amor, que a tua graça seja sempre com cada um de nós. É o que eu te peço nessa noite, Pai querido. E que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habitem em tua vida não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Tenha uma linda salva de palmas. Quero dizer para você que nós somos um número avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Eu sou o pastor Milton Nogueira. Graça e paz.